Olá, estamos de volta com mais um informativo Eleições 2016. Dessa vez, vamos falar sobre os candidatos aos cargos de vereador e prefeito. E o nosso convidado especial é o professor Marcão. Professor, seja bem-vindo a mais esse informativo. O assunto de hoje será os candidatos. Os candidatos. Como os candidatos poderão se candidatar a prefeito e a vereador? As convenções serão realizadas até quando? Essa é uma coisa muito importante e muito confusa, porque, no geral, né, as pessoas estão acostumadas com eleição de síndico, eleição de grêmio escolar, eleição aqui no Clube Comari, né? E essa eleição até bastante disputada, né? Eleição aqui da Casa Portugal e tudo, e que tem um sistema, vamos dizer assim, um regimento um pouco mais tranquilo, porque é uma coisa privada, né? Já uma eleição, né, para um cargo eletivo, como prefeito, vereador, deputados, etc., é uma eleição pública, então há uma legislação, né, que administra essa questão e isso gera muito problema. Primeira coisa importante, quando que a pessoa precisa se filiar ao partido? Às vezes as pessoas acham que podem se filiar em cima da hora, né? Ah, porque eu soube que alguém se filiou em cima da hora e foi candidato. E pode? Só militar. Os militares... Explicando melhor, o militar ele pode ser candidato e se filiar a um partido faltando quantos dias para a eleição? Faltando, nem para a eleição, faltando para o período de campanha eleitoral, né, um pouco antes da convenção, ele pode se filiar ao partido. Ah, sim. Então, é antes da campanha. Depois da campanha, não tem começou como, a campanha... porque já está registrado, né? Então, por exemplo, você tem hoje, o que diz a lei eleitoral? O que dizia a lei eleitoral? Essa é uma coisa importante, o antes e o depois. Antes, qualquer pessoa que quisesse candidatar-se a qualquer cargo teria que estar filiado ao partido um ano antes da eleição. Por exemplo, a nossa eleição vai ser 2 de outubro de 2016, então você teria que estar filiado ao partido até o dia 2 de outubro de 2015. Os militares não. Bombeiro, PM, militar, né, das Forças Armadas, né, ele não. Ele poderia se filiar só perto das convenções. O que mudou agora? O período de filiação reduziu, ou seja, 6 meses antes. Então, no caso, 2 de abril. Quem se filiou a algum partido até o dia 2 de abril, essas pessoas estão aptas a ter o registro de candidatura aprovado na convenção. Quem se filiou depois do dia 2 de abril não pode concorrer nessa eleição, exceto se for militar. Se for militar, ele pode se filiar até no dia da convenção. Está acontecendo a convenção, ele faz a filiação na convenção, alguém homologa a filiação, né, dele, é registrado no Filio Web e ele pode ser aprovado como candidato, né, a vereador ou a prefeito naquela convenção. Só os militares. Quem é civil, quem não é militar, tem que ter se filiado até o dia 2 de abril. Quem não se filiou, não concorre mais nessa eleição. E qual o prazo dessas convenções? Essas convenções terão que ser realizadas até quando? Houve 2 grandes mudanças na questão da convenção. Os partidos grandes, né, e principalmente nas capitais, usavam a convenção como uma campanha extratemporã. Então, a convenção acontecia até o dia 30 de julho, né? Nas eleições anteriores, né, na antiga legislação, seria até o dia 30 de julho, era o prazo máximo para que houvesse uma convenção para definir o prefeito e os candidatos a vereador. Então, o que os partidos faziam antigamente, né, até a eleição anterior? Eles chamavam a imprensa para noticiar a convenção, então mostrava... Então, davam destaque. Então, naturalmente, vamos supor, aparecia, por exemplo, no seu jornal lá a convenção do partido A, com a imagem do partido A. A convenção aqui definiu, o Joãozinho vai ser o candidato a prefeito, aí isso virava notícia. Tudo isso é propaganda eleitoral, que os partidos usavam a divulgação da convenção. E não era considerada propaganda eleitoral, mas no fundo... Era. Isso mudou. Acontecia. Não pode mais. Nenhuma convenção de partido pode ser divulgada nem na internet. É um dado interessante, nem um na dado internet. Importante, porque a convenção, as convenções eram sempre uma festa. Sim, né? não pode continuar sendo presencial. Quem estiver lá, sim, mas se eu for até uma convenção e divulgar essa convenção pela internet, não pode. Eu como eleitor, não pode. Vai ser crime eleitoral. Crime eleitoral? Crime eleitoral. De quem? Do beneficiário. Do beneficiário. Isso é muito importante também. Né? Esse detalhe a gente vai depois discutir um pouco mais sobre a questão do beneficiário e tudo, até a questão da injúria também, que tem uma novidade. Mas voltando à questão das convenções. Então a convenção era até o dia 30 de julho, na legislação anterior. Agora, a convenção pode ser até dia 5 de agosto.
Então, até o dia 5 de agosto, os partidos podem definir os seus nomes a prefeito, os seus nomes a vice-prefeito e definir as suas coligações para definir o que a gente chama de nominata a vereador. Até o dia? Até o dia 5 de agosto. 5 de agosto. E é feito o registro no TRE, e aí, sendo feito o registro no TRE, vai sair um CNPJ para cada candidato a vereador, para o candidato a prefeito e para o candidato a vice, e depois, no dia 16 de agosto, começa a campanha eleitoral. Então, ou seja, o partido que segurar até o dia 5 de agosto, ele vai ter 11 dias para registrar todos os candidatos, tirar o CNPJ, produzir material para poder estar na rua no dia 16. Candidatos com dupla filiação, professor. Não existe mais isso. Não existe? Não existe. Porque a legislação eleitoral no Código Eleitoral de 67, né, a legislação eleitoral ela é de 1967, ele definia que quando eu me filiasse a um partido, para que eu me desfiliasse, eu precisaria que o presidente, né, daquela circunscrição, ou seja, do partido no município, desse a minha desfiliação. Né? Seria automática? Não era automática. Antigamente era assim. Então havia a situação da dupla filiação. Havia a situação de eu estar no partido A, não estou participando da agremiação, não estou indo, ou, enfim, não vou no partido, resolvi me filiar ao partido B e estava meu título de eleitor, meu CPF, meu RG. Quando você ia filiar, quando o secretário do partido ia filiar no registro web, dava lá dupla filiação. E aí era impossibilitado de fazer o registro. Hoje não tem mais isso. Essa norma caiu por terra, como é tudo online. Então você está afiliado num partido, né, e você resolveu se filiar a outro, automaticamente cai a filiação anterior e vale a filiação mais recente. Não precisa de documento registrado no TRE, você não precisa fazer um ofício e reconhecer firma, nada disso. Você se filiou a um partido novo, o partido novo registrou no FiliWeb, a sua filiação antiga caiu, vale a nova. Funcionário público estadual, federal e municipal. Qual o prazo de desincompatibilização? Isso foi uma das poucas coisas, né, que não houve uma mudança, né, significativa. Continuou do mesmo jeito. Né? A legislação eleitoral ela tem até, na minha opinião pessoal, é até uma injustiça. Né? Porque o funcionário público, né, seja ele de qualquer instância, federal, estadual ou municipal, ele pode se candidatar, né? Aí ele vai ser afastado, a campanha era de 90 dias. Então ele era afastado da sua função por 90 dias, recebendo o salário. Acabava a campanha, ele voltava para a função. Como agora a campanha é de 45 dias, ele vai ser afastado por 45 dias e recebe o salário normalmente. Então ele vai ser afastado quando ele se candidata, quando o nome dele é aprovado na convenção. Chegou no dia, ele faz um ofício de próprio punho mesmo, né, e notifica ao seu chefe de repartição e o chefe vai ter que dar a licença remunerada. Quem não é funcionário público é o ponto que eu chamo da diferença. Quem é funcionário privado, ele não pode fazer isso. Quer dizer, não existe a estabilidade daquele, vamos supor, eu tenho lá um padeiro, né, um motorista de ônibus, de aviação, que é candidato a vereador. Ele não vai poder, nos 45 dias, sair do emprego dele, fazer só a campanha e estar garantido o salário. Ele vai ter que ficar trabalhando e sendo candidato. Esse candidato, para encerrarmos esse bloco, ele, sendo servidor público, ele pode ir à sua repartição fazer campanha? Não. Ele encaixa exatamente no mesmo procedimento que a gente falou ontem, né, na questão da blusa, lembra? Sim. Eu comentei contigo ontem. Ou seja, a pessoa, eu estou na rua, eu sou candidato ou não. Da identificação do candidato. Eu estou na rua, estou na sua equipe de apoiadores, estou com a blusa. Vesti dei o nó na bandeira com o seu nome e tal, ok. Estou lá panfletando, pedindo voto. Acabou, vou voltar para a repartição. Eu tenho que descaracterizar. Nem com aquela famosa melequinha que só fala, eu vou pegar um adesivo de carro e botar na blusa, botar na mochila. Né? Por exemplo, isso eu não posso fazer. Envelopamento de carro, pode? Acabou, não tem mais. Não pode? Placa, pode? Não pode. Ok, então. Estamos encerrando mais um bloco do informativo Eleições 2016. Voltaremos em breve com um assunto palpitante e que tem tomado as páginas dos jornais. Financiamento de campanha. De onde virá esse dinheiro e como as empresas contribuirão para as campanhas
dos vereadores e prefeitos. Até breve.